Olha a confusão que explodiu a 2 dias do fim do prazo eleitoral. Flávio Bolsonaro apareceu filiado ao partido Missão sem ter pedido filiação. Teve Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano e tudo. Mas atenção, o Tribunal Superior Eleitoral diz que não houve hacker. Agora a Polícia Federal vai atrás de quem fez essa lambança. Mas a polêmica do dia. 2 dias do fim do prazo para o registro das candidaturas no sábado, Flávio Bolsonaro volta a ser filiado ao PL. Você está acompanhando essa discussão aqui desde mais cedo. O Tribunal Superior Eleitoral cancelou o vínculo partidário com o Missão. Mais cedo, ao tentar registrar a candidatura à presidência, a equipe do senador descobriu que ele estava cadastrado por outro partido. Segundo o TSE, a falsa filiação foi feita por uma pessoa com as credenciais do partido Missão. O inquérito foi aberto para apurar esse caso. A troco de quê? Por quê? E aí, talvez a gente tenha algumas pistas para dar. Um detalhe importante no registro de Flávio Bolsonaro, nesse registro adulterado ao partido Missão, na filiação dele ao partido, indica que essa filiação foi proposital e com tom de chacota. Vamos dar uma olhada aqui comigo. Tem um campo na ficha de filiação. Então aqui tem valor informado no cadastro, Flávio Nantes Bolsonaro, até aqui tudo bem. Mas olha só o endereço informado. Rua dos Bandidos, número 666, número da besta, bairro Miliciano, Rio de Janeiro, e aí coloca um CEP. Ou seja, claramente, quem fez essa adulteração, quem pregou essa peça, tinha interesse de tornar essa história toda uma grande chacota. Uma grande chacota. A justiça eleitoral pode tolerar algo assim? Claro que não. Por daí você já tira como é que vai ser essa corrida eleitoral. É um bom termômetro para a gente entender até que ponto as coisas chegam e a campanha nem começou para valer ainda. E o Tribunal Superior Eleitoral falando que não foi hacker, foi alguém que teve acesso, que tinha linha de acesso ao Tribunal Superior Eleitoral, alguém do partido Missão. Então, é preciso, de fato, colocar... O partido nega, o candidato do partido, Renan, também nega participação nisso, diz que chegou até a alertar o senador Flávio Bolsonaro, mas o que houve, de fato, houve um fato consumado, ou seja, uma filiação falsa do senador Flávio Bolsonaro. É importante que, mesmo com esse acesso sendo dado aos partidos, que isso crie no Tribunal Superior Eleitoral um regramento mais rígido para que esse tipo de tentativa de falsa filiação não aconteça, né? É importante que esse tipo de movimento aconteça, tenha uma regra mais rígida, né? E uma responsabilização maior dos partidos. Por isso mesmo, é preciso, de fato, agora a investigação da Polícia Federal, para identificar tudo. Nesse caso, está muito claro, o Flávio Bolsonaro foi uma vítima. Ou seja, ele estava ali fazendo um movimento para fazer o registro de sua candidatura e estava com um impedimento porque tinha feito alguém, é preciso saber quem foi esse alguém, e, de fato, se ele roubou um acesso do partido ou se é alguém do partido, né? Mas isso vai ter que... A investigação da Polícia Federal tem que identificar isso e de forma rápida, né? Identificar por que motivação. Está claro que é um movimento para tentar criar uma nuvem de fumaça na eleição, né? Criar qualquer movimento de suspeição. Que, em relação ao nosso sistema eleitoral, isso não existe. É um sistema eleitoral que, inclusive, a nossa urna eletrônica, ela é extremamente segura, ela não se comunica, então não é possível hackear. Então, você tem uma série de fatores que não dá para você misturar alhos com bugalhos. Mas é preciso identificar quem teve essa intenção de fazer chacota e fazer uma filiação falsa do Flávio Bolsonaro ao Missão. É preciso saber exatamente se um integrante do partido teve essa intenção ou se houve quem tem essa chave de acesso ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que é dado aos partidos, se houve alguém que conseguiu ter acesso a essa chave de forma indevida
essa chave do partido Missão. Então, isso tudo vai ter que ser esclarecido pela Polícia Federal. Do ponto de vista objetivo, já houve a solução do TSE, uma decisão pela presidência do TSE, pelo ministro Nunes Marques, que é a decisão correta mesmo. Ele é filiado, todo mundo sabe, é senador da República e é filiado ao PL. E o que se viu ao longo do dia foi uma troca de acusações, né? Do lado do Missão, eu vi vídeos de integrantes do Missão dizendo o seguinte: olha, por que foi feito isso? A quem interessava colocar o nome de Flávio como filiado? Flávio é uma pessoa que o partido não gosta, etc, etc. Será que é para Flávio chamar um ato de apoio a ele, como foi feito? E do outro lado, na campanha de Flávio, escuta, isso é traquinagem pura e simples. Qual seria o interesse de alguém da campanha de Flávio Bolsonaro de fazer algo para expor o candidato? E aí eu acho que essa ficha de filiação, né, tal da rua, que coloca ali, faz a chacota, rua tal, número tal, já deixa isso mais ou menos sedimentado, digamos assim. Mas eu quero voltar, Gabeira, à pergunta inicial ali, que acho que a gente tem que tentar responder com os poucos elementos que temos ainda, porque os números de IP vão dar a resposta, né? Esse é um ato é uma ação de autoria facilmente identificável, que é via IP. No IP de quem, né? No RG de que computador foi registrado essa filiação? Como disse o Camarote, pode ter sido alguém que fraudou, usou a senha de alguém, porque todo partido tem uma ou mais pessoas com um login de acesso e uma senha. Porque senão, qualquer pessoa poderia filiar qualquer outra para fazer esse tipo de traquinagem. Para evitar que isso aconteça, cada partido tem um departamento que segura uma senha e um login de acesso para informar quem são, de fato, os filiados. Então, pelo endereço de IP, que é uma espécie de RG do computador em que isso aconteceu, dá para se descobrir quem promoveu. Mas tem um ponto aqui, Gabeira, para além do que a Polícia Federal pode descobrir, é o que se ganha com isso. Porque, veja, Flávio Bolsonaro ganha algo? Não me parece que ganhe nada. Primeiro, porque a ficha de filiação tem essas expressões contra ele. Segundo, porque quem quer que tenha feito isso, fez isso para expor algum tipo de fragilidade do Flávio Bolsonaro. Gente, essa eleição nem começou oficialmente para valer, e nós já estamos assistindo a uma história que parece roteiro de sátira política. Flávio Bolsonaro foi tentar registrar sua candidatura à presidência pelo PL e descobriu que no sistema da Justiça Eleitoral estava filiado ao partido Missão, e não foi uma filiação qualquer. No cadastro colocaram um endereço como Rua dos Bandidos, número 666, bairro Miliciano. Ou seja, quem fez isso claramente queria transformar a coisa numa provocação, numa chacota contra Flávio Bolsonaro. Agora, aqui precisa entrar a responsabilidade. Eu posso discordar politicamente de Flávio Bolsonaro em praticamente tudo. Posso criticar discurso, propostas, trajetória política, alianças. Isso faz parte da democracia. Mas democracia não vale tudo. Se alguém usou indevidamente o sistema para criar uma filiação falsa, essa pessoa precisa ser identificada e responsabilizada. Ponto. E neste caso específico, com as informações disponíveis até agora, Flávio Bolsonaro foi vítima da fraude. O próprio TSE informou que não houve um ataque hacker ao sistema. Segundo o tribunal, a operação foi realizada por alguém utilizando credenciais relacionadas ao partido Missão. O Missão, por sua vez, afirma que também foi vítima e nega responsabilidade pela fraude. Então, nada de condenar alguém antes da investigação. Agora tem uma segunda discussão muito importante nessa história. Como é que uma operação com dados evidentemente absurdos consegue produzir um efeito tão sério no sistema a ponto de alterar temporariamente a situação partidária de um candidato à presidência? Porque aí, meu amigo, deixa de ser apenas uma piada de mau gosto. Vira uma questão de segurança institucional. E é justamente por isso que a resposta correta não é espalhar teoria conspiratória sobre urna eletrônica ou dizer que hackearam a eleição. O TSE foi bastante claro. Não houve invasão hacker do sistema de filiação. Houve uso indevido de credenciais. São coisas completamente diferentes. O presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, restabeleceu a filiação de Flávio ao PL,
e determinou a preservação dos dados para investigação. O caso foi encaminhado para apuração pelas autoridades. E quer saber? É assim que uma instituição democrática deve funcionar. Apareceu uma irregularidade? Corrige. Existe suspeita de crime? Investiga. Tem registro de acesso? Log, IP, credenciais? Vai atrás do responsável. O que não podemos aceitar é transformar uma fraude contra um candidato em combustível para colocar sob suspeita todo o processo eleitoral brasileiro. Até porque existe uma diferença gigantesca entre alguém usar indevidamente a senha de um partido para cadastrar uma filiação e alguém conseguir alterar votos numa urna. Misturar essas duas coisas seria conveniente para criar desconfiança, mas tecnicamente são situações completamente distintas. Agora, a pergunta que precisa ser respondida é simples. Quem fez isso e por quê? Foi alguém ligado à omissão? Alguém conseguiu acesso indevido às credenciais? Foi uma provocação individual? Havia intenção política por trás? Não sabemos. E justamente porque não sabemos, quem deve responder é a investigação, não o tribunal das redes sociais. Uma coisa, porém, essa história já mostrou. Se a campanha presidencial de 2026 começou nesse nível, preparem-se, porque aparentemente o famoso baixo nível eleitoral ainda conseguiu encontrar um porão.